2017. Ano da Palavra. Revista Lições Bíblicas CPAD, o currículo de escola dominical mais completo do país. Do berçário à vida adulta, conhecimento bíblico e aplicação prática para toda a família. No próximo trimestre, a revista para adultos terá como tema o caráter do cristão moldado pela Palavra de Deus, provado como ouro, comentada pelo pastor Elinaldo Renovato. Nela teremos a oportunidade ímpar de estudar a respeito dos personagens bíblicos que nos ajudarão a entender o verdadeiro caráter cristão. E ainda a revista de jovens, O Sermão do Monte, a justiça sob a ótica de Jesus, comentada pelo pastor César Moisés. Lições bíblicas da CPAD. Adquira agora. Descontos especiais para igrejas. Aceitamos todos os cartões. Pelo 0800 021 7373. www.cpad.com.br. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 10. Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Na 10ª lição, nós temos como título Maria, irmã de Lázaro, uma devoção amorosa. Diz o textual: Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. João 12:3. Nos evangelhos, há menção de 7 Marias. Neste estudo, veremos a pessoa de Maria, irmã de Lázaro. Era um nome bem comum, deriva do nome Miriam no hebraico, que era irmã de Moisés e de Arão, e compunha a liderança do povo de Israel na saída do Egito em direção a Canaã. Maria, irmã de Lázaro, ou Maria de Betânia, era uma mulher humilde e ao mesmo tempo cheia de energia e ousada. Quando Jesus hospedou-se em sua casa, quando ia para Jerusalém, Maria preferiu ficar ouvindo a palavra do Mestre, enquanto sua irmã, Marta, envolvia-se nas tarefas domésticas, conforme Lucas 10:39. Foi reprovada por Marta, mas recebeu enorme elogio de Jesus por ter escolhido a boa parte. Na mesma semana daquele acontecimento, vemos os fatos em que Maria, irmã de Lázaro, aparece protagonizando um dos momentos mais interessantes e polêmicos do ministério de Jesus. O fato ocorreu na última semana de Jesus, antes de sua morte na cruz. Era um período muito tenso em Jerusalém, pois aproximava-se a Páscoa, a maior festa judaica. Milhares de pessoas invadiam a cidade para as comemorações pascais. O maior motivo para as tensões era a determinação dos principais dos sacerdotes de matarem Jesus, por inveja, por motivo político, em relação a César, ainda que todo o desenrolar dos acontecimentos estivesse sob controle de Deus, em cumprimento à sua palavra, as profecias e seu plano para a salvação da humanidade. Naquelas circunstâncias, o evangelista João narra que aconteceu em Betânia um jantar que foi oferecido a Jesus. Quem aparece em primeiro plano é Marta, que ajudou a organizar o evento, como sempre muito solícita e cuidadosa na demonstração de hospitalidade para com Jesus. Mas quem toma a cena de forma bem dramática é Maria. Ela aparece inesperadamente e faz algo que deixou os presentes atônitos, diz a Bíblia. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhes os pés com seus cabelos. E encheu-se a casa do cheiro do unguento, João 12:3. Ela demonstrou que era ousada, cheia de iniciativa, decidida e generosa. Primeiro,
porque não era comum uma mulher entrar num ambiente repleto de homens. Ao que tudo indica, ali não era a sua casa. Depois, porque o valor do perfume derramado sobre os pés de Jesus era caríssimo. O dispêndio na aquisição daquele unguento era em torno de 300 denários, o valor dos salários de um trabalhador durante quase um ano inteiro. Ainda porque ela passou por cima de todas as convenções e costumes do seu tempo. Ao abaixar-se e enxugar os pés de Jesus com os próprios cabelos que eram crescidos e abundantes, sem dúvida, e todo o ambiente ficou impregnado com um cheiro agradável e forte do unguento. Além do episódio protagonizado por Maria, que ficou conhecido como a unção em Betânia, e é narrado por João, que dá respaldo a esta lição, em seu livro no capítulo 12, versículo 1 a 8, Mateus faz referência a episódios semelhantes no capítulo 26, 6 a 13, e Marcos no capítulo 14, 3 a 9, com narrativas diferentes em alguns aspectos. Há discordâncias se são eventos únicos ou episódios distintos. No texto em apreço, veremos algumas explicações, a nosso ver, consistentes. O caráter de Maria de Betânia deixa grandes exemplos para a Igreja de Cristo. A lição nos mostra como aquela mulher soube se comportar em momentos marcantes de sua vida. Primeiro, ela deu prioridade a Jesus. Maria é exemplo de serva de Deus que sabe avaliar as prioridades do relacionamento com Jesus. Ela tinha tarefas domésticas a realizar com sua irmã, mas entendia que, se Jesus estava ali naquela ocasião, a prioridade era ouvir sua palavra e não ficar distraída em muito serviço, como sua irmã. Ao ser questionado por Marta, que cobrava de Jesus que determinasse que Maria se levantasse em sua presença e fosse ajudá-la, Jesus respondeu de forma amorosa, mas cheia de ensino precioso. Ele disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A boa parte que Maria escolheu foi ouvir Jesus, ficar a seus pés em atitude de reverência e adoração. Foi procurar não perder uma só palavra proferida por ele. Uma grande lição para nós. Nos tempos presentes, quando a agitação da vida pós-moderna faz grande parte dos crentes perder a noção do que é essencial e do que é secundário no seu dia a dia. Um outro aspecto que a lição nos mostra é que há mais Martas do que Marias no mundo, e nas igrejas mesmo. Podemos afirmar que no mundo atual há muito mais Martas do que Marias. Mulheres cristãs e homens hoje têm muito mais coisa para se distraírem, se afadigarem e ficar ansiosos do que no tempo de Maria. A vida moderna exige que a mulher deixe de ser apenas dona de casa, esposa e mãe e assuma posições na vida dos estudos e na profissão. Não há nada de errado nessa realidade. Mas o tempo para Deus, o tempo para estar aos pés de Jesus, ouvindo atenciosamente sua palavra, é muito mais escasso do que na época de Marta e Maria. Além dos excessos de atividades em casa, na escola, na igreja, homens e mulheres estão sendo dominados até escravizados por redes sociais, no uso excessivo das tecnologias, da informação e da imagem, a ponto de não haver mais tempo para a maior parte das famílias estar nos cultos de oração, nos cultos de doutrina e na escola dominical. As Martas são um tipo de crente que, além de se deixarem assoberbar de tarefas, ainda criticam quem busca mais as coisas de Deus, as coisas que são de cima. As Marias, né, são aquelas que buscam mais a Deus, que se interessam mais pelas coisas de Deus, em orar, em ir à igreja, em ler a Bíblia, em jejuar, em estudar e estar mais tempo na presença de Deus. Assim, Maria de Betânia, irmã de Lázaro, deixou um exemplo de como o cristão deve dar prioridade a Cristo em sua devoção sincera. Deve saber aproveitar os momentos especiais de oração, de meditação, de aprender a sua santa palavra. Uma serva de Deus não deve negligenciar os afazeres domésticos sob sua responsabilidade, mas precisa saber administrar o tempo e as oportunidades para não se deixar ficar tão assoberbada que não tenha tempo para Jesus. Um exemplo para os crentes em todos os lugares e em todo o mundo. Que Deus nos abençoe e possamos ver esses exemplos preciosos para nossas vidas.
CPAD, a editora da Escola Dominical.